Boa noite, pessoal. Hoje falarei sobre a notação de Dirac. Notação de Dirac. Imagine que você tem um vetorzinho A e esse vetorzinho A, ele tem duas dimensões, tá? Em duas dimensões. E se alguém pedir para você descrever esse vetor, a maneira mais conveniente seria através do valor das suas componentes nos eixos coordenados, né? Aí você pode vir, digamos, vamos mudar de cor aqui, e você desenha os seus eixos coordenados, o eixo Y, o eixo X, né? E você coloca aqui seu vetorzinho A igualzinho como está aí, A. E você vai ter uma componente aqui, AX, e uma componente aqui no eixo Y, AY. Né? Mais ou menos assim. Onde a componente AX é igual ao produto interno do vetor A vezes o vetor unitário I. E a componente AY é igual ao vetor A vezes o vetor unitário J. Né? De tal maneira que o seu vetor A ele é representado em essa base ortogonal, né? Dada por esses dois eixos coordenados, seria a componente AX na direção Y mais a componente AY na direção J. Né? Isso é o que você faria. Mas se você pedir a outra pessoa, né, realizar a mesma representação, realizar uma representação desse vetor Azinho, né? Vamos desenhar ele aqui igualzinho como está aí. Talvez a outra pessoa ela desenhe um par de eixos coordenados de maneira diferente a qual você desenhou, né? Digamos, esse aqui é o eixo coordenado Y. E aqui, vamos subir um pouquinho, o eixo coordenado X. Né? De tal maneira que as componentes estariam assim. Mas aqui tem que ter uma diferença. Esse aqui seria um Y' e um X', né? E aqui você vai ter a componente AX' e aqui a componente AY'. Esse aqui era o vetor A. De tal maneira que o AX' vai ser igual ao produto interno do vetor A vezes o vetor unitário I'. Da mesma maneira, AY' igual ao vetor A, produto interno J'. Então, você representa esse vetor A como a componente AX' na direção I', mais a componente AY' na direção J'. Né? Então, isso é o que talvez faria outra pessoa. Né? Essas seriam duas maneiras de representar a mesma coisa. Né? O vetor A é sempre o mesmo. Ele simplesmente foi expressado em duas bases diferentes. Né? Você representou ele nessa base e a outra pessoa representou ele em essa outra base. Né? O vetor ele vive por ele mesmo no espaço vetorial de duas dimensões, né? O vetor A. Isso é independente da escolha das coordenadas, né? Ou essa ou essa. Em mecânica quântica, podemos dizer o mesmo ao tratar o estado de um sistema. Sabemos, digamos, o estado de um sistema ele é representado
Agora, em mecânica quântica, né? O estado de um sistema pode ser representado por esse vetor aqui, que esse vetor S, e esse vetor ele vive no espaço de Hilbert. Só que esse espaço de Hilbert é mais abstrato que aquele que vimos antes, que era em relação à posição. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Então, esse vetor aqui, que vive nesse espaço de Hilbert, ele pode ser expressado em relação, a qualquer base. Da mesma maneira que vimos aqui, né, em cima, o vetor A ele foi representado em essa base e em essa base, né? Agora, em mecânica quântica, esse vetor abstrato ele poderá ser representado em qualquer base. E exemplos dessas bases podem ser, por exemplo, os autoestados da posição ou autoestados de momento ou autoestados de energia. Tá? Assim, por exemplo, no caso da posição, a função de onda, né, xt, ela é o coeficiente de expansão do vetor S, esse vetor, na base dos autoestados da posição. Tá? Então, novamente aqui, esse aqui é o coeficiente de expansão do vetor S de t na base dos autoestados da posição x, tá? Onde esse autoestado de posição, eu estou representando assim, dessa maneira, ele tem um operador posição, esse aqui é o operador, com autovalor, dado por esse valor, assim, autovalor. Da mesma maneira, no caso do momento, vamos ter que a função de onda no momento vai ser igual, vai ser a expressão, a expansão do vetor S de t na base dos autoestados de momento. Né? Novamente, aqui vamos colocar aqui coeficiente de expansão do vetor S de t na base dos autoestados de momento P. E aqui também, o autoestado de momento, ele é de um operador P com autovalor também aqui P. No caso da energia, também podemos expressar esse vetor na base dos autoestados da energia, né? Onde Cn ele é o coeficiente de expansão desse vetor abstrato S de t, né? Na base dos autoestados de energia N. Tá? Novamente aqui, coeficiente de expansão do vetor S de t na base dos autoestados de energia N, onde esse autoestado de energia ele tem o operador, nesse caso o hamiltoniano, né?
E n representa o enésimo nível de energia. Mas todas elas representam, todas essas representações, né, que temos visto, essa e essa, né? Vamos colocar aqui novamente. Todas essas representações, todas essas funções, né, representam o mesmo estado, né? A função psi, a função φ, a coleção de coeficientes Cn, elas contêm exatamente a mesma informação. São três maneiras diferentes, né, de descrever o mesmo estado. Né, representado por esse vetor abstrato SDT. E você pode passar de uma representação a outra através dessas transformações que temos visto anteriormente na parte da interpretação estatística generalizada. Por exemplo, a função de onda xt, isso aqui temos visto antes, né? A integral de delta de x menos y, a função de onda, só que agora em y de dy. É isso também é igual a integral, isso aqui tínhamos chamado de g de y, né? E isso aí também foi igual, tínhamos visto, 1 sobre raiz quadrada de 2πh cortado e aí px sobre h cortado vezes a função de onda no momento, né? dp. E essa parte aqui tínhamos chamado de fp de x, né? Que era gy de x. É isso também, temos visto que é igual ao somatório, né, de Cn vezes EA menos I, energia T sobre H cortado, psi n de x. Né? Então, você pode passar de uma a outra representação através dessas transformações que vimos na interpretação generalizada, né? Estatística generalizada. E aqui eu vou fazer um parênteses e vou entrar um pouquinho mais em detalhe do que está no livro, tá? No caso da posição, vamos voltar novamente ao que tínhamos visto na interpretação estatística generalizada. Vimos que a função de onda xt ela é igual ao produto interno daquela função g em x vezes a própria função de onda. E isso é igual a integral de menos infinito até infinito de uma delta de Dirac y menos x vezes a função de onda agora em y, né? de y. Onde esse senhor aqui o chamávamos de autofunção posição no espaço da posição. E esse cara aqui, né, a função de onda, né, também poderíamos chamar ela de vetor no espaço da posição. E vimos que esse vetor ele vive no espaço de Hilbert da posição, né? No espaço de Hilbert ou no espaço da posição.
tá? Agora, isso era chamado de o peso, né, em x. Agora estamos representando mais ou menos da mesma maneira, só que com uma diferença aqui. Ao invés de ter essa autofunção de posição no espaço da posição, temos uma autofunção da posição. Esse seria um análogo com esse aqui. Seria autofunção da posição no espaço, em um espaço, né, abstrato. Não necessariamente temos que nos restringir ao espaço da posição, pode ser qualquer outro tipo de espaço. E esse vetor aqui, psi, agora estamos representando por um vetor mais generalizado, né? Um SDT. Tá? Esse aqui seria um vetor no espaço, já não da posição, agora no espaço abstrato, um espaço abstrato, não necessariamente da posição. E ele vive no espaço de Hilbert, no espaço abstrato, não necessariamente o espaço de Hilbert da posição. Aliás, quando eu defini espaço de Hilbert, eu falava no espaço da posição, né? Defini um f de x. Aqui, esse espaço de Hilbert não está restrito à posição, pode ser qualquer outro tipo de variável. Tá? Então, essa é a diferença. Então, estamos mais gerais agora. Tá? Então, só para fazer outro exemplo, vamos ver o caso do momento. Tá? Como é que era no momento? Tínhamos a função de onda no momento, né? Era igual a... Tínhamos uma função fp vezes a função de onda. Vamos separar aqui. Esse camarada aqui, essa função, era chamada de autofunção de momento, só que ela estava representada no espaço da posição. Era um fp de x, né? Esse aqui continua sendo o vetor no espaço da posição também. Isso era igual a integral de menos infinito até infinito. Esse cara aqui, ele era 1 sobre raiz de 2πh cortado e a menos i py sobre h cortado vezes a função de onda psi de yt de dy. Né? Agora estamos mais gerais, né? Estamos representando esse carinha, né? Dessa maneira. Tem esse senhor aqui, agora é o autofunção de momento no espaço mais geral, né? Mais abstrato, que não necessariamente é o espaço da posição, né? Vezes um vetor, também esse dt mais geral. Ok, vamos continuar com a notação de Dirac. Então, bom, lembremos que operadores, eles representam operadores que representam observáveis, eles são transformações lineares, né? Eles transformam um vetor em outro vetor. Digamos, você tem um vetor alfa. Então, você aplica um operador, digamos que, então ele vai transformar isso em outro vetor, o vetor beta, né? Um vetor, ele pode ser representado também em relação a uma base. Digamos, essa base aqui dos autoestados EN. Digamos que eles são ortogonais
É uma base ortogonal e normalizada, né? Então, e aqui eu estou assumindo o caso discreto, né? Esse aqui é um caso discreto. Se o caso for contínuo, então o índice n ele se transforma em um índice contínuo, pode ser o índice z, por exemplo. E o somatório ele se transformaria em uma integral, né? Quando for o caso. Então eu posso representar o vetorzinho alfa em essa base aqui. Vai ser igual, esse vetorzinho alfa vai ser igual, então, um somatório em n de um coeficiente, digamos, a n, vezes o respectivo autoestado, en. Né? Onde o coeficiente, o peso, né, é igual ao produto interno desse autoestado com o vetor alfa. Né? De maneira análoga, o vetor beta vai ser expressado da seguinte maneira. Peso, coeficiente Bn vezes o autoestado n, onde o coeficiente é igual ao produto interno de n vezes alfa. Né? Então, posso substituir esses dois senhores aqui, nessa expressão, e vou ter, então, o beta primeiro, né? Seria o somatório em n de Bn vezes En. Isso vai ser igual ao operador Q em somatório em n de an vezes o autoestado en. Esse operador ele pode entrar dentro do somatório e vai ficar somatório em n de an vezes o operador no estado en. Tá? Posso multiplicar isso pelo estado em, tá? Pertencente a essa base aqui, né? Isso vai ficar assim, somatório em n de Bn vezes m, produto interno n, vai ser igual ao somatório em n de an vezes m vezes o operador q vezes en. Esse aqui é o delta Kronecker, né? Já que os autoestados são normalizados. Esse termo aqui, ele é o elemento de matriz QMN. Elemento de matriz, né, do operador Q, né? Sabemos que esse operador Q, ele é representado por uma matriz. Então, esse aqui seria um dos elementos daquela matriz. É o elemento MN. Então, aqui, já que esse aqui é o delta Kronecker, todo esse pedaço aqui vai me dar BM. Isso vai ser igual ao somatório em N do elemento matriz QMN vezes um AN. Então, essa expressão está me dizendo que os elementos de matriz, eles nos dizem como as componentes se transformam, né? De M a AN. Né? Esse tipo de terminologia ela está inspirada no caso das matrizes de dimensão finita. Mas as matrizes que estamos representando podem ter um número infinito ou incontável de elementos. Tá? Mais tarde veremos sistemas que admitem um número n de estados, um número finito, né, de estados linearmente independentes. Né? Nesse caso, se você tem um vetorzinho S de t e ele vive, né, é um espaço vetorial de n dimensões, então esse vetorzinho ele vai ser representado pelas suas n componentes, né? Aqui teríamos n componentes. E algum operador
em esse espaço vetorial de n dimensões, estaria representado por uma matriz, né, de, aqui teríamos n filas e n colunas, né, n vezes n, seria a dimensão dessa matriz, né? Então, esse é o operador é representado por essa matriz. O caso mais simples é o caso de um sistema de dois estados, né? Por exemplo, vamos fazer aqui um exemplo. Suponha que você tem um sistema de dois estados linearmente independentes, tá? Linearmente independentes. Digamos que você tem o estado 1 igual a 1, 0. E aqui, esse igual, ele significa é representado por, né? O estado 1 é representado por esse vetor aqui, por esses componentes, né? Não é que seja igual, é uma representação desse estado, o estado 1, né? O estado, ai caramba, o estado 2, ele é representado por esse outro vetor. Então, temos aqui dois estados que são linearmente independentes, né? Um estado mais geral seria a combinação linear normalizada desses dois caras aqui, do 1 e do 2, né? Digamos, um estado mais geral, esse ele vai ser uma combinação linear desses dois caras, né? Digamos, A vezes o estado 1 mais B vezes o estado 2. Então, nesse caso, teríamos A vezes 1, 0 mais B vezes 0, 1. É isso? Vai ser igual a A0 mais B, não, mais 0B, né? 0B. Isso é igual a AB. Tá? E deve se cumprir, eu disse, né? Tem que ser normalizado, né? Que A ao quadrado mais B ao quadrado tem que ser igual a 1. O Hamiltoniano, para esse exemplo, né? Ele precisa ser representado por uma matriz, já que tem dois estados, será de 2 por 2. E essa matriz tem que ser hermitiana, né? Porque o Hamiltoniano, ele é um observável. Então, o Hamiltoniano poderia ser representado assim: uma matriz hermitiana, HHGG, onde H e G são constantes reais. Tá? O que mais? Vamos lá. Outra condição do problema vai ser que no tempo igual a 0, o sistema se encontre no estado 1. E a pergunta vai ser, no tempo igual a t, qual será o estado em que se encontra esse sistema? Solução. Para esse estado S, a equação de Schrödinger estaria dada por I vezes H cortado derivada em função do tempo do vetor S vai ser igual ao Hamiltoniano vezes o vetor S. Observe que em essa equação de Schrödinger temos aplicado ela para o vetor abstrato S e não, como antes fazíamos, em cima da função de onda, né? Esse caso representa um estado mais geral que aquele representado pela função de onda, né? Pode ser uma função de onda de momento ou de energia, né? Então, vamos lá. Primeiro,
vamos começar resolvendo a equação de Schrödinger independente do tempo, tá? Então, nesse caso, o hamiltoniano no estado S vai ser igual a energia no estado S, vezes o estado S, né? Eu posso passar esse termo para o outro lado e vou ter que o hamiltoniano vezes S menos a energia vezes o vetor S tem que ser igual. Aqui vai ficar sozinho. Não pode ser zero, né? Porque aqui você tem um vetor e outro vetor. Então isso aqui tem que ser um vetor, só que um vetor nulo, tá? Posso colocar em evidência desse lado o vetor S e aqui entre parênteses vou ter o hamiltoniano menos E. Mas E também não pode ficar sozinho, porque E é um escalar. E H é uma matriz, então esse escalar tem que estar multiplicado pela matriz identidade. Onde essa matriz identidade, nesse caso, né, de 2 por 2, seria igual a 1, 1, 0, 0. Eu posso substituir aqui os valores que eu tinha dado para aquela matriz que representa o hamiltoniano, né, que seria H e H na diagonal e G, G menos aqui essa energia vezes essa matriz identidade vai ficar assim, E, 0, 0, E. E isso está multiplicando o vetor S. Isso tem que dar igual a 0. Aqui eu não tinha colocado, né? Isso tem que dar igual a 0. Tá? Então, esse termo aqui vezes esse termo aqui tem que dar um vetor nulo. Mas esse aqui não pode ser um vetor nulo. Então, esse aqui tem que ser tal que multiplicado por qualquer vetor S dê nulo. E para que isso aconteça, essa aqui, esse termo todo aí, tem que ser uma matriz singular. Quer dizer que o seu determinante tem que ser igual a 0. E eu vou juntar já esse pedaço aqui com esse pedaço aqui. E vai ficar H menos E, G, G, e aqui também H menos E. Então, o determinante dessa matriz tem que ser igual a 0. Mas ele pode ser expressado também assim, H menos E, H menos E. Isso aqui também é notação de determinante, né? Tem que ser igual a 0. Para que isso aconteça, esse termo vezes esse termo menos esse termo vezes esse termo tem que ser 0. Então, H menos E ao quadrado menos G ao quadrado tem que ser igual a 0. Daqui, eu posso passar o G para o outro lado e tirar a raiz quadrada e vou ter que H menos E é igual a G. Pode ser mais e também pode ser menos. Então, eu posso deixar o valor da energia sozinho e vai ficar H mais G ou H menos G. Ao termo H mais G, eu chamo de E mais. É simplesmente uma anotação isso aí. Estou chamando E mais. Pode ser chamar Luiz, Carlos, sei lá. Mas eu chamo E mais. E ao termo H menos G, eu chamo E menos. Tá? Então, esses dois resultados, porque aí tem dois resultados, né? São os autovalores de energia. E posso substituir esses autovalores, na equação de Schrödinger. Lembre-se, a equação de Schrödinger estava dada por essa expressão, né? Vezes E, vezes esse. Né? Então, esses autovalores de energia, eu posso substituir eles aqui. Então, vamos lá. Esse hamiltoniano, represento ele pela sua matriz H, G,
GH, né? O estado S, eu represento ele como um alfa e um beta aqui. Isso tem que ser igual, digamos, a E mais vezes o estado S, alfa, beta aqui. Da mesma maneira, posso fazer com o outro estado, E menos HG, GH, isso vezes alfa e beta aqui, isso vai ser igual a E menos vezes alfa, beta aqui, tá? O E mais era H mais G, né? Então, daqui, dessa equação aqui, o que eu teria? Multiplico essa coluna por, não, essa fila, né? Por essa coluna e vou ter H beta mais G alfa. E agora, essa é a parte de cima de um vetor. Isso aqui, o resultado desse produto vai dar um vetor. Agora, essa fila por essa coluna vai dar G alfa mais H beta. E isso tem que ser igual, aqui eu substituo o E mais, que é H mais G, né? Então, isso vai dar outro vetor, H mais G alfa, e embaixo H mais G beta. Mas o que acontece? Aqui tem duas equações. Tem essa equação, esse termo é igual a esse termo, é uma equação, e esse termo é igual a esse termo, é a outra equação. Só que as duas equações vão dar o mesmo resultado, tá? O resultado vai ser assim, quando eu igualo esse termo, esse de cima, com esse daqui de cima, eu vou ter que o G alfa, esse G alfa, se elimina e vou ter H beta igual a H alfa. Nesse caso, alfa é igual a beta. Tá? E embaixo vou ter a mesma equação, vai dar o mesmo resultado, olha. Aqui H beta com esse H beta se elimina e vai sobrar G alfa é igual a G beta. Então, alfa é igual a beta. Desse aí. Aqui, a mesma coisa. Vou ter duas equações também e as duas equações vão me dar o mesmo resultado. E esse resultado você pode comprovar aí, vai dar que beta é igual a menos alfa. Tá? Então, tenho as duas soluções para o autovalor E mais e para o autovalor E menos. Então, o que acontece? Daqui, ó, para o autovalor E mais, eu vou ter a seguinte solução. O S vai ser igual a alfa, e já que o beta é igual a alfa, aqui eu vou ter alfa novamente. Tá? E aqui, ó, com o autovalor E menos, o vetor S, o autovetor que eu vou obter como resultado, vai ser alfa menos alfa aqui. Tá? Então, eu vou chamar esse autovetor de S mais, também estou colocando o nome. E aqui também de S menos. Tá? Só que os dois têm que ser normalizados. E a condição de normalização para ambos vai ser alfa ao quadrado mais alfa ao quadrado tem que ser igual a 1. Então, 2 vezes alfa ao quadrado é 1. Então, alfa é igual a... seria 1 sobre raiz de 2. Então, como é que vai ficar? Para o autovalor E mais, o autovetor S mais é igual a 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2. Para o autovalor E menos, o autovetor S menos é igual a 1 sobre raiz de 2 menos 1 sobre raiz de 2. Legal, já tenho os dois autovetores. Então, o que mais precisamos realizar aqui?
o estado inicial, a condição do problema era que o estado inicial, o S no tempo 0, seja igual ao estado 1, que era igual a 1, 0, não é? E eu posso expressar esse 1, 0 da seguinte maneira. Isso é igual a 1 sobre raiz de 2 vezes, aqui eu tenho 2 sobre raiz de 2 e aqui embaixo 0, não é verdade? Isso é igual a esse cara, né? Eu posso expressar isso também assim, ó. Posso separar esse cara em 1 sobre raiz de 2 e embaixo coloco 1 sobre raiz de 2. Isso mais, aqui ó, 1 sobre raiz de 2 menos 1 sobre raiz de 2. De tal maneira que quando eu some esse vetor com esse vetor, vai me dar esse vetor aqui. Você pode verificar. 1 mais 1 sobre raiz de 2 é 2 sobre raiz de 2. 1 sobre raiz de 2 menos 1 sobre raiz de 2 é 0. Então, tá legal. E por que eu fiz isso? Olha esse cara aqui, esse vetor aqui é esse vetor aqui, é o S mais. E esse cara aqui é esse cara aqui, é o S menos. Então, o estado inicial S0, ele é igual a 1 sobre raiz de 2 vezes o S mais o S menos. Então, esse seria o estado inicial. E a parte temporal? Se você se remonta a uma das nossas primeiras aulas, vai lembrar que a parte temporal era uma exponencial, né, que continha o termo do tempo. E esse termo do tempo tinha energia também. Era I vezes o autovalor da energia vezes o tempo sobre H cortado, né? Onde esse autovalor de energia pode ser o E mais ou pode ser o E menos, né? Então, como seria? Para um tempo qualquer, o estado desse sistema vai estar dado por 1 sobre raiz de 2 vezes o autovetor aqui, esse autoestado, multiplicado, né, pela parte temporal, EA menos I, E mais, vezes o tempo sobre H cortado. Mais, agora o outro, esse menos, vezes E exponencial A menos I, E menos, vezes o tempo sobre H cortado. Né? E agora vamos substituir aí todas as coisas que temos encontrado. Tá? Isso vai ser igual a 1 sobre raiz de 2. O S mais era igual a raiz de 2 sobre 2, sobre raiz de 2 sobre 2, vezes exponencial a menos 1. O E mais era igual a H mais G e o E menos era H menos G. Então, vamos colocar aqui. H mais G vezes o tempo sobre H cortado mais raiz de 2 sobre 2 menos raiz de 2 sobre 2 vezes exponencial A menos I, H menos G, vezes o tempo sobre H cortado. Né? Então, eu vou factorizar aqui o raiz de 2 sobre 2, que está em todo lado. Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Tá? E também vou factorizar, em português, você colocar em evidência. Né? E também vou colocar em evidência o termo que tem esse H. Tá? Seria menos I, H, T sobre H cortado. O termo que contém o G vai ficar tanto aqui como aqui. Tá? Então, vamos lá. Isso vai ficar 1 sobre raiz de 2 vezes o outro raiz de 2 sobre 2 que sai. Vai ficar
1 sobre 2, tá? Vezes, aqui vai ficar 1, vezes, eu esqueci de tirar para fora a exponencial, né? É a menos I, H, T sobre H cortado, tá? E dentro vai ficar 1 vezes a exponencial. Agora aqui contém só a parte que tem o G. I, G, T sobre H cortado. Mais 1 menos 1 vezes E a mais IGT sobre H cortado. Então, isso vai ser igual a 1 sobre 2, é a menos IHT sobre H cortado, vezes esse vetor aqui, o E passa para dentro do vetor, vai ficar E a menos IGT sobre H cortado em cima, E a menos IGT sobre H cortado embaixo. Mais, aqui também, é a IGT sobre H cortado em cima, e aqui embaixo, menos é a IGT sobre H cortado. Junto, somo esses dois vetores, o resultado vai ser outro vetor. Tá? Essa parte aqui vai ficar igual, 1 sobre 2 é a menos IHT sobre H cortado. E em cima vou ter E a menos IGT sobre H cortado, mais E a mais IGT sobre H cortado. E embaixo vou ter E a menos IGT sobre H cortado, menos E a mais IGT sobre H cortado. O que acontece? Na parte de cima, essa soma de exponenciais sobre 2 é um cosseno. Cosseno de GT sobre H cortado. E a parte de baixo, sobre 2, é o I vezes o seno, do mesmo argumento. Então, como é que vai ficar? O vetor S de t vai ser igual a E a menos IHT sobre H cortado. E vou ter em cima cosseno de GT sobre H cortado. E embaixo vou ter I vezes menos I, vezes o seno de GT sobre H cortado. Tá? E essa é a solução desse sistema. Tá? Ele, para alguns tempos, ele vai, o cosseno, por exemplo, para o tempo zero, vai ser, em cima você vai ter zero, para o tempo zero, tempo igual a zero. Em cima, essa parte aqui vai dar 1, então o S de zero vai ser igual a, em cima eu vou ter cosseno de zero, que é igual a 1, e embaixo eu vou ter menos I seno de zero, que é zero. E isso realmente está verificando a condição inicial, né, que era o vetor 1, né, o estado 1. Para outro tempo, que eu não vou colocar aqui, mas o tempo você pode verificar isso, esse estado pode dar, tempo estrela, vou colocar aqui, tá? Pode dar pode dar 0, 1. Para os tempos intermediários, pode dar uma combinação de valores aí que misture. Esse aqui é o estado 2, né? O estado 2. Mas para os tempos intermediários, você vai ter uma mistura desses dois estados, tá? Você pode verificar que essa parte, isso aí satisfaz a equação de Schrödinger. Aliás, esse exemplo é um modelo, por exemplo, para a oscilação de neutrinos. Digamos, o estado 1, ele seria o neutrino do elétron, e o estado 2, o neutrino do muon. Né? O estado 1, aqui, por exemplo, aqui,
tínhamos visto que para o tempo t igual a zero, esse de zero, vamos verificar esse negócio, e elevado a zero vai dar 1. Então, isso vai ficar igual a cosseno de zero é 1. E I vezes o seno de zero é zero. Realmente, o estado inicial é 1, 0, como tínhamos visto, né? Então, e esse aqui é o estado 1, né? Então, para o tempo igual a zero, esse era um neutrino do elétron. Aí, na medida que vai passando o tempo, ele vai se convertendo em um neutrino de muon. Então, para tempo igual a zero, tínhamos um neutrino do elétron que se converte em um neutrino de muon, que depois vai se converter em um neutrino do elétron, e assim, oscilando entre um e outro estado, né? Como eu descreve esse sistema aqui, vai oscilando entre um e outro estado, e a condição seria que esse G seja diferente de zero, né? O Hamiltoniano tínhamos visto que era igual a HGGH, né? Esses elementos que não pertencem à diagonal, né? O G tem que ser diferente de zero para que esse sistema oscile entre um e outro estado. Tá? Que mais? O Dirac ele propôs uma notação de bracket para representar o produto interno. Tá? Tínhamos alfa, produto interno, beta. Essa representação aí, que já temos usado ela antes, né? Onde o alfa, dessa maneira, é um Bra, tá? E dessa maneira é um ket. E sabemos que esse ket é um vetor, né? Temos visto que essa parte aí é um vetor. E esse Bra é o quê? Sabemos que se um Bra ele bate sobre um ket, isso vai produzir um número complexo. E quando um operador qualquer ele bate em um ket, isso vai produzir outro vetor, né? Outro ket. Digamos alfa linha, por exemplo. Né? Um vetor ele é representado pelas suas componentes, né? Digamos aqui A1, A2 e assim até AN. Tá? Então, a representação do respectivo ket, não é Bra, perdão. Esse aqui é um ket, né? Esse aqui é um Bra, seria uma coluna. Aqui temos uma coluna, né? Aqui seria uma fila, né? Seria A1 complexo conjugado, A2 complexo conjugado e assim até AN complexo conjugado, né? De tal maneira que se, digamos, você tem um produto interno alfa e beta, você vai ter A1 complexo conjugado B. Podemos colocar isso aqui melhor, de maneira matricial. Alfa, beta. Aqui teríamos então A1 complexo conjugado, A2 complexo conjugado e assim até AN complexo conjugado. E aqui teríamos o vetor B, beta, B1, B2 e assim até Bn. Né? Então, isso vezes isso, eu teria que pegar esse cara com esse cara. Vai dar A1 complexo conjugado B1, mais esse cara com esse cara. A2 complexo conjugado V2. E assim, até AN complexo conjugado BN. Tá? E o que acontece se tivéssemos os estados de maneira contínua? Digamos, em vez de ter um alfa discreto, temos uma função contínua aqui, okay, que representa, digamos, um f de x, ou um g de x. Né? Então, essa parte aqui,
expressada como Bra seria mais ou menos assim, seria uma integral de f de x complexo conjugado vezes alguma coisa que está faltando aqui, né? Depois disso aqui, pode ser um ket, vezes d dx. De maneira que quando você multiplica isso por um ket, né? Vai ter, substitui todo esse pedaço aqui, coloca aqui, f de x complexo conjugado, e aqui dentro, em vez de essa parte aqui, você vai ter um g, esse aqui é f de x, né? G de x, d de x, tá? Então, de uma maneira é discreta, esse n pode ser infinito também, né? Ou incontável. Bom, a coleção de todos os kets, né? Digamos o f, uma função f representada pelo seu ket, tínhamos visto que ele constitui o espaço vetorial de Hilbert. Então, a coleção de todos os Bras também eles constituem um espaço de Hilbert, né? Ele também é denominado espaço dual. Que mais? O operador projeção. O operador projeção, que eu vou colocar aqui com uma P maiúscula, ele é assim, dessa maneira. Alfa, que é um Bra, um ket, perdão, vezes um Bra. Alfa, tá? Observe que não é um produto interno. A ordem está do Bra e do ket está diferente da do produto interno. Isso aqui é um operador, de tal maneira que se ele encontra, esse operador, digamos, encontra um vetor, então vai ficar assim. Primeiro coloco o operador e agora vem aqui o vetor, né? Então P no vetor V vai ser igual a esse aqui, vai dar um valor, vai dar um complexo, por exemplo, né? É o produto interno de alfa e beta, isso vezes o vetor alfa. O que está fazendo esse operador? Ele projeta o vetor beta no espaço unidimensional, porque é apenas um eixo, né? Alfa, tá? Bom, o que mais? Suponha que você tem uma base discreta. Base discreta. Dada pelos autoestados N. Normalizados, tá? Eles constituem uma base discreta ortogonal. Então, você teria aqui EM, EN. Isso vai dar um delta de Kronecker. Você pode definir aqui o operador identidade dessa maneira aqui. EN vezes EN, isso é o operador, todo ele é o operador identidade. Mas como assim? Que isso? Como é que pode? Vamos ver, vamos verificar isso. Se ele age em cima de qualquer vetor, alfa, digamos, isso vai dar alfa. E realmente dá alfa, né? Porque olha, aqui você tem a componente do vetor alfa no estado
N, né, que é o produto interno, vezes o estado. Né? Se você soma em todos os autoestados, você vai ter o próprio vetor alfa. Então, todo esse termo aqui é realmente o vetor, o operador identidade, né? Digamos agora, se sua base for contínua, como seria? Você teria aqui um conjunto EZ, uma base ortogonal, né? Nesse caso, o produto interno de EZ vezes um EZ', por exemplo, isso vai dar não uma delta de Kronecker como está aqui, senão é uma delta de Dirac, né? Z menos Z'. E essa parte aqui, que era somatório, vai se converter em uma integral de EZ agora, vezes EZ de DZ. É isso? É igual à identidade. Então, esses dois caras aqui, né, são duas maneiras ordenadas de expressar completeza. Estou dizendo que todos os autoestados eles formam o operador identidade. Então, é uma maneira de você dizer que essa base ortogonal ela é completa. Tá? Você pode representar qualquer vetor em esse espaço vetorial através desses estados aqui, normalizados. Ok, vamos aos seus exercícios. Problema 3.21. Mostre que os operadores de projeção são idempotentes, quer dizer, se você tem um operador P ao quadrado, ele é igual para o próprio operador P. Determine os autovalores desse operador P e caracterize seus autovetores. Eu vou mudar a cor aqui. Problema 3.22. Considere um espaço tridimensional definido pela base ortonormal, essa base aqui, 1, 2, 3, os estados 1, 2, 3, onde dois catches eles podem se expressar dessa maneira aqui. Construa os respectivos bras, né? Em termos da base, já não essa base aqui, senão a base dual, né? Encontre o produto interno de alfa e beta e alfa e confirme que o produto interno de beta alfa é igual ao complexo conjugado do produto interno de alfa beta. Encontre os 9 elementos de matriz do operador A, dado por essa expressão aqui. Em esta base, construa a matriz A e pergunta se essa matriz é hermitiana. Problema 3.23. O hamiltoniano para um sistema de dois níveis está dado pela seguinte expressão aqui, né? Onde 1 e 2 eles formam uma base ortonormal em duas dimensões, né? E a energia, o termo é o número de dimensões de energia. Encontre os autovalores e autovetores normalizados, ambos como uma combinação linear dos estados 1 e 2. Qual é a matriz H que representa o operador hamiltoniano com respeito a essa base? Também é outra pergunta, né? Problema 3, acho que é o último. Problema 3.24. Suponha que você tem um operador Q com um set completo de autovetores ortogonais, né? Esses caras aqui, onde temos essa expressão aqui,
mostre que o operador Q pode ser expressado em termos da sua descomposição espectral, quer dizer, mostre isso aqui. Uma dica é que um operador é caracterizado pela sua ação sobre todos os vetores possíveis, né? Então, o que realmente você pode demonstrar é essa expressão aqui, que ela é válida para qualquer vetor alfa.